cada área da sua vida, no nome de Jesus. Eu quero, desde já, trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações, palavra esta que tem queimado em meu coração, e hoje eu quero compartilhar com cada um de vós que vai ver este vídeo. Eu quero compartilhar com cada um de vós que vai assistir a este vídeo, seja aqui pelo TikTok ou pelo YouTube. Deus, Ele quer falar poderosamente aos nossos corações através desta mensagem, através desta palavra. Então, fica ligadinho, pois Deus, Ele tem algo para tratar aos nossos corações através da ministração de hoje, e Deus, Ele certamente irá falar conosco. Livro de Marcos, capítulo de número 10 e o verso 47, a Bíblia nos diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele viu que era Jesus de Nazaré, ele se põe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este texto, ele está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 46 até o 52, e nós lemos o verso 47. A Bíblia diz acerca de um homem chamado Bartimeu. Os evangelhos, eles são conhecidos por a sua semelhança. Os 4 evangelhos, eles são denominados por evangelhos sinópticos. Por quê? Porque certa vez um homem estudando cada um dos evangelhos, ele entendeu e compreendeu que cada um deles se conectavam, pois algumas passagens que havia em um também era contida em outro evangelho. Desses 4 evangelhos, o único deles que se diferencia um pouco será o evangelho segundo escreveu João. Lá há algumas passagens exclusivas daquele livro, mas num todo os evangelhos, eles são conectados às suas semelhanças. E agora o livro de Marcos, capítulo 10, 46, ele vai nos contar acerca da história deste homem chamado Bartimeu. Bartimeu, o texto nos conta que ele era cego. Alguns historiadores vai nos relatar que o motivo pelo qual Bartimeu perdeu a sua visão foi uma punição a qual seu pai havia recebido do exército daquela época. Alguns historiadores, eles nos mostram esta tese, mas a Bíblia, ela não nos relata o motivo a qual fez com que Bartimeu perdesse a sua visão. E começa a sua história dizendo que Jesus,
ele ia passando pela cidade de Jericó. E havia ali um homem, este homem Bartimeu, que estava à beira do caminho mendigando. Naquela época, é importante nós sabermos que para exercer tal função de pedir esmolas, era necessário ter uma capa. Capa esta que dava a autorização para que ele pudesse ficar pelas ruas pedindo esmola. E Bartimeu, ele está como costumeiramente faz, pedindo esmola a um, pedindo esmola a outro. Mas em um dia ele escuta um alvoroço diferente, um alvoroço diferente, um alvoroço diferente. E o texto que nós lemos, ele vai dizer que Bartimeu, ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão que ali estava começa a repreendê-lo, a fim de que ele parasse. Mas Bartimeu, ele clama com ainda mais força: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então o mestre para a sua caminhada e manda que chame aquele homem. Então a multidão fala: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Bartimeu, ele se levanta, retira de si a sua capa e vai até o encontro com Jesus. E Jesus diz: o que queres que eu lhe faça? Então aquele cego fala: que eu recupere a vista. E Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. E Bartimeu passa a voltar a enxergar e começa a seguir a Jesus pelo sobre este texto. Eu quero hoje compartilhar algumas lições para a nossa vida, algumas lições para elevo da nossa fé, algumas lições para o nosso enriquecimento espiritual. A Bíblia diz que Bartimeu, ele está à beira do caminho, nas ruas de Jericó, mendigando, pedindo uma esmola. E agora Bartimeu, ele começa a ouvir um alvoroço e passa a saber que ali está passando Jesus de Nazaré. Então ele se põe a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aqui eu já começo aprendendo algumas importantes e ricas lições para nós. Perceba comigo, ele estava mendigando, ele estava naquelas ruas pedindo esmola, como costumeiramente ele fazia. Era a função dele. Todos os dias ele estava autorizado para isso. Então ele ouve que por ali está passando Jesus de Nazaré. Então ele se põe a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu já começo a aprender algumas lições sobre este texto.
Bartimeu, talvez ele já havia recebido um diagnóstico terreno final sobre a tua história. Olha, você vai terminar os seus dias assim, à beira do caminho, cego e mendigando. Mas quando ele ouve que por ali estava passando Jesus de Nazaré, e conjecturando eu, ele conhecendo os seus feitos, ele se põe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu aprendo uma lição muito linda, porque Bartimeu, ele não conseguia ver aonde estava Jesus, mas ele tinha uma arma poderosa para conseguir chamar a atenção de Jesus. E essa arma era a sua voz. Bartimeu não conseguia ver, mas conseguia clamar. E ele tomou uma atitude. Nós precisamos entender que para a realização do nosso milagre é necessário nós tomarmos uma atitude, é necessário nós tomarmos um posicionamento. Se Bartimeu ficasse se lamentando porque ele não conseguia ver Jesus, nunca ele iria conseguir chamar a atenção do mestre. Mas Bartimeu, ele usou aquilo que ele tem, sua voz, para conseguir o seu objetivo, a recuperação da sua vista. E as primeiras duas lições que o céu manda eu lhes entregar através desse vídeo são: a primeira, Bartimeu, ele usou aquilo que ele tinha para Deus dar a ele aquilo que ele precisava. Nós precisamos entender que nós temos que chamar a atenção do mestre com as armas que nós temos. Se Bartimeu ficasse se lamentando por não ter visão, ele nunca conseguiria atrair a atenção do mestre. Ei, use aquilo que Deus te deu. Mas Paulo, eu não tenho uma voz bonita. Use aquilo que Deus te deu. Mas Paulo, eu não sei pregar. Use aquilo que Deus te deu. Mas Paulo, eu não sei reger. Use aquilo que Deus te deu. Mas Paulo, eu não sei pastorear. Use aquilo que Deus te deu. Mas Paulo, eu não tenho noção nenhuma. Use aquilo que Deus te deu. Bartimeu, ele não tinha a sua visão, mas ele tinha o seu falar. E através daquilo que ele tinha, Deus deu a ele aquilo que ele precisava. E Bartimeu clamou ao Senhor. E aqui eu aprendo uma rica e linda lição. Bartimeu, ele não ficou prostrado. Bartimeu, ele não ficou calado. Ele clamou ao Senhor. Em Jeremias 33, verso 3, a Bíblia nos diz: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciareis coisas grandes e firmes. Bartimeu, aqui, ele nos dá uma linda lição. O ato de clamar, o ato de termos uma atitude, o ato de nós fazermos algo em prol do nosso milagre. Bartimeu viu ali uma grande oportunidade de ter a sua vida transformada. Bartimeu viu ali uma grande oportunidade de ter a sua visão restaurada. Bartimeu viu ali uma grande
oportunidade do extraordinário acontecer na sua vida e na sua história. E eu já quero tematizar esta mensagem nesta noite te dizendo: não desperdice as oportunidades. Bartimeu, ele não desperdiçou a oportunidade que ali se apresentou para ele de ter a sua vida mudada. E quantas das vezes Deus apresenta oportunidades para mim e para você, mas nós estamos tão preocupados com o que a multidão vai dizer que nós não prosseguimos na oportunidade a qual Cristo nos entregou. Mas através desse vídeo, Deus, ele manda eu te dizer: não desperdice as oportunidades que o céu entrega nas tuas mãos. Não desperdice as oportunidades que o céu entrega na sua vida. Não desperdice as oportunidades. Glória a Deus. E aquele homem, ele clama ao Senhor. E a multidão que ali estava começa a repreendê-lo. Para, fique quieto. Mas Bartimeu, ele começa a clamar ainda mais forte: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que ali estava começa a repreendê-lo. Para, fica quieto. Mas ele clamou com ainda mais força: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então o mestre chamou a Bartimeu. E aqui nós precisamos esmiuçar isto. Enquanto Bartimeu estava nas ruas mendigando, tudo estava calmo, tudo estava tranquilo. Mas a partir do momento que Bartimeu tem a atitude de tentar uma melhora de vida, se apresentou uma multidão no seu caminho. Se apresentou uma multidão na sua história para tentar paralisar o teu propósito. Ei, você precisa entender que no caminho para a realização do seu milagre, você vai enfrentar algo chamado multidão. A multidão dos opositores, a multidão das palavras negativas, a multidão daqueles que vão dizer que não vai dar certo, da multidão dos negativos. Você está lembrado de quando Neemias ele vai relevantar os muros? Ele enfrenta Sambalate, Tobias e Gessem. Ele tem a obra de levantar, mas enfrentou ali os opositores. Mas Neemias, ele não deu ouvidos àqueles opositores. Neemias, ele prosseguiu a obra a qual Cristo havia designado para ele. Ele disse para os seus opositores: não posso parar para lhes atender, pois eu estou em uma constante obra. A multidão veio para parar Bartimeu, mas Bartimeu
quanto mais foi o grito da multidão para que ele se calasse, maior foi a intensidade do clamor de Bartimeu. É Bartimeu nos dizendo e ensinando para nós: a multidão não tem poder de me parar. A multidão não tem poder de me paralisar. A multidão tentou calar a voz de Bartimeu, mas quanto mais foi o grito da multidão, ainda maior foi a clamor de Bartimeu. Você precisa entender que a multidão ela virá para tentar te parar, mas que isso sirva de um impulsionamento para que você busque mais, para que você esteja mais focado no seu projeto, para que você esteja mais centrado no seu objetivo. Glória a Deus. E Bartimeu começa a clamar com ainda mais intensidade: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, ele para a sua caminhada, e a multidão manda falar para Bartimeu: olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Olha que interessante. A mesma multidão que outrora tentou paralisar Bartimeu com palavras negativas, agora vai ter que mandar chamar Bartimeu, porque o mestre está o chamando. Eu não sei se você está entendendo esta palavra liberada dos céus para a tua vida, mas aqueles que em 2024 tentaram paralisar os teus sonhos serão os mesmos que em 2025 vão ver a concretização dos teus sonhos. E Deus me permite liberar isso sobre a tua vida. A multidão que outrora lançou palavras contrárias serão as mesmas que estarão na plateia vendo a realização do teu milagre, em meio às tuas finanças, em meio aos teus negócios, em meio à sua vida amorosa, em meio à sua vida profissional, em todas as áreas da tua vida. Deus, ele me permite liberar esta palavra ao teu coração. A multidão que em 2024 tentou paralisar os teus sonhos será a mesma que em 2025 estarão aplaudindo o teu milagre. E Jesus manda chamar aquele homem. E a multidão fala: tem de bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Bartimeu, ele clama, e Jesus para a sua caminhada apenas para responder, para ouvir e para mudar a história daquele homem. Glória a Deus. E o que é isso, irmão Paulo? O clamor, ele tem o efeito de fazer Jesus parar para te atender. A morte não parou Jesus. O sepulcro não parou Jesus. Satanás não parou Jesus. Nenhuma enfermidade foi capaz de parar Jesus. Mas Jesus, ele para a sua caminhada somente para ouvir, responder
e mudar a história daquele homem. Jesus, ele para a sua caminhada apenas por uma voz que clamou. Jesus, ele para a sua caminhada somente por causa de uma alma que clamou e pediu o seu nome. Glória a Deus. A importância de nós clamarmos pelo nome de Jesus tem o efeito dele paralisar a sua caminhada apenas para nos responder. Levanta, tem de bom ânimo, que o mestre te chama. Bartimeu se levantou, lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Aqui dói um pouco, mas sara. Aqui dói um pouco, mas cura. Aqui dói um pouco, mas transforma. Aquela capa, ela era a legalização para que Bartimeu estivesse apto pelo império daquela época para pedir esmolas, para mendigar, para estar ali à beira do caminho, para popularmente dizer ser um mendigo. Então, aquela capa lhe dava autorização para que ele pudesse exercer tal atividade. Mas quando Jesus ele chama a Bartimeu, sem hesitar, o texto vai dizer que ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Isso aqui é muito lindo. Dói, mas cura. Dói, mas transforma. Bartimeu, ele entendeu que aquela capa o acompanhou até aquele dia de sua vida, mas daquele dia em diante ele viveria algo novo e ele não poderia trazer coisas velhas para uma nova vida. Ele não poderia trazer o passado para uma vida de presente. Ele não poderia ter as mesmas atitudes em uma nova atitude de vida. Bartimeu, ele entendeu que aquela capa o acompanhou até aquele dia, mas daquele dia em diante um novo homem estava nascendo. Aqui dói, mas cura. Aqui dói, mas sara. Bartimeu, ele nos mostra que para Jesus realizar um milagre em nossas vidas é necessário retirar a capa da mentira, a capa da fofoca, a capa do disse-me-disse, a capa da soberba, a capa do nariz empinado. Eu não sei qual é a capa a qual você precisa se desprender, mas nessa noite Cristo ele nos dá um alerta que para o milagre vir é necessário primeiro lançar de si a sua capa, pois a capa ela diz sobre passado e Deus quer fazer em você algo novo. A capa diz sobre atitudes velhas e Deus quer te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. A capa diz sobre atitudes velhas, mas Deus ele quer te fazer um alguém novo com novas atitudes. É necessário lançar de si a sua capa. Ele lançou de si a sua capa
e foi ter com Jesus. E agora o texto diz que ele chegando ao encontro de Jesus, Jesus diz a ele: o que queres que eu te faça? Ele diz: mestre, que estava nítido que aquilo que ele estava precisando era a sua visão restaurada. Aquilo que ele estava precisando era ver. Mas a pergunta a qual Jesus faz, ela tem todo sentido. Por que, pregador? Porque Deus, ele quer saber o que você quer. Está nítido que aquilo que ele precisa é a sua visão. Mas ter a sua visão restaurada significa mudança. E a mudança, ela gera renúncia. Bartimeu, com aquela mudança, seria-lhe necessário sair da zona de conforto, sair da zona do comodismo. Você está lembrado no livro de João, capítulo de número 5, a Bíblia diz acerca de um homem que há 38 anos estava à beira de um tanque, vendo o anjo descer de tempos em tempos, agitar a água, e o primeiro que caísse seria ali curado. E durante 38 anos ele vive esta vida. Mas Jesus chega e a primeira pergunta que Jesus lança para ele é: queres ficar são? Mas aos olhos humanos era óbvio que sim. Mas Jesus sempre quer saber a intenção do nosso coração. Pois tanto para Bartimeu quanto para o paralítico do tanque de Betesda, Jesus fazer o milagre geraria uma transformação, mas a transformação, ela é carregada de renúncia. E Jesus, essa noite, por mais que esteja nítido aquilo que nós precisamos, ele quer saber: queres ficar são? Porque ficar são requer mudança. Ficar são requer renúncia. Ficar são requer novas atitudes. Ficar são requer abandonar as velhas práticas. Ficar são requer um novo pensamento. Ficar são gera uma mudança de vida. E Jesus pergunta para pessoas aqui através desse vídeo. Ele tem a sua visão recuperada. E Jesus diz a ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e passou a seguir a Jesus pelo caminho. E essa expressão é muito linda, porque eu aprendo algumas coisas. Primeiro, ele tinha fé que o seu milagre chegaria. E falar sobre fé, eu não posso me esquecer sobre a história da cura do servo de um centurião. A Bíblia diz que o servo são, através da fé, aquele homem foi curado. Através da fé, Bartimeu foi curado. Através da fé, a mulher do fluxo de sangue, no livro de Marcos,
capítulo 4, a Bíblia diz acerca da história desta mulher, que há 12 anos padeceu com fluxo interminável de sangue, tentara com muitos médicos, mas nada foi o suficiente para que ela pudesse ter o seu fluxo sanado. Mas a Bíblia diz que quando ela viu que Jesus estava passando, ela, em uma atitude de fé, tocou na orla de Jesus e teve o seu milagre. A fé, ela tem o efeito de alcançarmos o nosso milagre. Independente da situação, tenha uma atitude de fé, pois a fé, ela faz com que nós alcancemos o nosso milagre. Um coração transbordado de fé faz com que alcance os milagres. Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, ele não recebeu apenas a cura do seu físico, mas recebeu o maior propósito que Deus tem para a humanidade: a salvação por meio da sua fé. A fé tem o efeito de não só curar o seu físico, mas conduzir você até a salvação. E logo viu e passou a seguir a Jesus pelo caminho. E eu gosto muito da finalização deste versículo, porque Bartimeu, ele começa a sua história à beira do caminho, mendigando, cego, mas ele termina a sua história no caminho, seguindo a Jesus. O encontro com Jesus diz em João, capítulo de número 4, acerca da história dessa mulher. Esta mulher, ela era desprezada pela sociedade. Tanto é que ela ia em um horário que não era do habitual dela pegar água no poço. Ela ia em um horário alternativo das outras mulheres. Ela está indo em direção à água de vida eterna. Jesus mudou a história daquela mulher através de um encontro. Jesus mudou a história de Bartimeu através de um encontro. Jesus mudou a história de Paulo. Você está lembrado no livro de Atos, capítulo de número 9? A Bíblia diz que Saulo, ele tem um encontro com Cristo. Quem era Saulo? Perseguidor dos cristãos. Mas agora, no capítulo de número 9, ele tem um encontro com Cristo. Ele tem o seu nome mudado. E agora, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Aquele homem que mandava matar os cristãos, agora, após Cristo, ele se torna um dos maiores ganhadores de almas para o reino do Senhor. O encontro com Jesus gera salvação. O encontro com Jesus salvou e encontrou a Paulo. Eu quero terminar esta mensagem deixando isto para o teu coração. O encontro com Jesus transforma a vida.
O encontro com Jesus transforma história. O encontro com Jesus, ele transforma. Eu não sei como que você chegou aqui, mas Jesus ele está passando. E se você permitir,